De tempos em tempos, o presidente usa a palavra comunismo comunista. Nas manifestações, é comum ver grupo de pessoas com grandes cartazes: abaixo o comunismo, comunistas nunca mais. Então, eu perguntei ao professor Edson Bertão: Bertão, por favor, me dê uma boa definição sobre o que é o comunismo, o que é ser comunista. Confira a definição e a gente volta daqui a pouco. Me pediram que falasse sobre o comunismo, porque é necessário explicar o que é o comunismo, porque afinal de contas o comunismo está sendo demonizado, o comunismo está sendo achincalhado, o comunismo é tido como algo do mal há muitos e muitos anos. O comunismo nasceu de uma ideia muito anterior a Cristo. Há 400 e tantos anos antes de Cristo, Platão escreveu um livro chamado A República. E nele ele tinha uma hipotética sociedade onde estava abolida a propriedade privada. Depois disso, ao longo do tempo, se constituíram sociedades comunistas, entre elas os primeiros cristãos, que eram comunistas porque tinham tudo em comum. Na Idade Média nós tivemos os cátaros, que tinha também um princípio de não haver a possibilidade da riqueza. Tudo era dividido entre todos. Enfim, o comunismo há muito tempo vem sido atacado. O comunismo é tido como um mal. Mas por quê? É que as sociedades sempre foram sociedades de classe. Sempre houve a exploração do homem pelo homem. Sempre uma classe comandava a sociedade e subjugava as outras classes. Marx escreveu, em 1847, um manifesto da Liga dos Comunistas que falava justamente isso, que as sociedades humanas sempre se organizaram através de classes sociais. O comunismo busca abolir as classes, acabar com as classes sociais, superar todas as sociedades de classe. O comunismo também adota a ideia de que é impossível a propriedade privada, porque a propriedade privada nada mais é do que o apoderamento individual de coisas que deveriam ser de todos. O comunismo propõe uma nova divisão do trabalho, onde o trabalho físico e o intelectual não sejam tão distintos. Nós, os comunistas, tentamos há muito fazer com que as pessoas creiam que é possível ter uma sociedade justa e igualitária, que seja capaz de acabar com a miséria, com a fome, com a tragédia, com a violência, com a brutalidade, com a alienação. Uma sociedade que viva em função de todos. Agora, nunca existiu efetivamente uma sociedade com essa natureza tão perfeita. As experiências que houveram, como a União Soviética, Cuba, Vietnã, Camboja, China e assim por diante, várias e várias experiências acontecidas, chegaram ao socialismo, que é uma etapa anterior ao comunismo. O socialismo faz com que as pessoas estejam mais assistidas socialmente, porque rompe-se com o capitalismo. E é fácil compreender, não é tão difícil. O capitalismo é voltado para o capital, o socialismo é voltado para o social. Apesar de não ser comunistas, as experiências socialistas no mundo acabaram dando margem a um monte de críticas, a um monte de mentiras contadas. Vejam, a Cuba era nada mais, nada menos do que um prostíbulo dos Estados Unidos.
O avanço da China se deu depois da revolução feita por Mao Tse-tung. A União Soviética era um regime feudal absolutamente anacrônico. E hoje é uma das grandes potências do mundo, graças à intervenção do povo numa outra sociedade que, apesar de todos os erros, fez avançar efetivamente a ponto de construir uma nação que conseguiu colocar o primeiro filho de carpinteiro no céu. Enfim, o que é o comunismo? É estarmos todos voltados para o comum. O que é o comunismo? Não é nada daquilo que alguns bispos falam, que o Bolsonaro fala, ou que o burguês fala, ou que aqueles que mandam na sociedade e exploram o povo e trazem miséria, fome, caos, falam. O comunismo é uma utopia. Por enquanto, um sonho. E aí, gostou? Deu para entender? Então por que não sermos todos comunistas? Homens e mulheres, jovens, idosos, comunistas. O comunismo é tarefa do dia a dia, é projeto de vida. Uma sociedade mais igualitária, mais fraterna e mais sustentável. Então, deixo aqui algumas indicações bibliográficas para você aprofundar. E por que não? Em cada grupo, em cada bairro, em cada sindicato, em cada grupo de mulheres, em cada grupo de jovens, de juventude, de operários e operárias, não identificar nosso grupo. Aqui se reúne um grupo de comunistas, aqui se reúne um grupo de mulheres para o socialismo, aqui se reúne um grupo de pessoas para a construção de uma sociedade mais fraterna, mais igualitária e mais sustentável. Não é bicho-papão. O comunismo pertence aos pobres, pertence aos operários e operárias. Então, mãos à obra. Shalom.